Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Dia de Bíblia, dia da escola dominical. Estamos aqui mais uma vez para meditar sobre a palavra de Deus. Nós estamos, e essa é uma convocação que a gente faz, interessados em 100 amigos da Bíblia. É um movimento que temos feito aqui na classe de adultos, na classe de jovens adultos, e nós queremos que você esteja conosco. Se você curte Bíblia, se você gosta da palavra de Deus, se te faz bem meditar sobre a palavra que Deus nos manda no estudo da Bíblia, eu queria que você participasse desse movimento. É claro, nós não queremos somente 100 amigos, queremos no mínimo 100 amigos da Bíblia. Nós chamamos e denominamos esse movimento 100 amigos da Bíblia, porque nós estamos buscando no mínimo, durante a semana, 100 visualizações desses vídeos das aulas que são ministradas na escola dominical. Nós temos aí, meus irmãos, um timaço de professores de escola dominical. Vários irmãos têm colaborado com seu talento, com a sua seriedade, com o seu desejo de falar sobre as coisas da Bíblia. E nós temos tido uma oportunidade que devemos ter sabedoria para utilizar. Nesse momento de pandemia, onde nós não podemos, como gostaríamos, de nos deslocar para estarmos em escola dominical no nosso ambiente, lá na Rua da Passagem 91, nós temos feito esses vídeos. E o que nos ajuda, de certa maneira, nessa perspectiva, nesse novo quadrante da escola dominical, porque você pode ver e participar dessas aulas a qualquer momento. Você não precisa acordar cedo no domingo, você pode estar assistindo esse vídeo em outro dia da semana, você pode assistir esse vídeo várias vezes durante a semana, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, eu queria que você fosse mais um amigo da Bíblia, não só estando conosco aqui na Escola Dominical, participando desse movimento, mas divulgando a Escola Dominical. Nós temos tido, às vezes, uma média de 55, outra semana tivemos 85 visualizações. Eu acho que nós estamos chegando lá. Eu gostaria que você estivesse conosco nesse movimento, não é? 100 amigos da Bíblia. Seja você mais um desses 100, no mínimo 100 amigos da Bíblia, que nós possamos viver esse movimento, divulgar esse movimento, e atingir essa meta e ultrapassá-la. É o nosso desejo. Bom, nós estamos falando sobre, agora, né, José do Egito. Começamos no domingo próximo passado, tivemos uma aula maravilhosa, ministrada pela Lígia. Vimos aí a trama, não é? A dificuldade, os desafios que a família de Jacó e os seus filhos se nos apresentaram. Vimos aquela dificuldade dos irmãos, vimos a questão de Jacó, um pai que não foi exatamente, pelo menos é o que a gente pode depreender da lição e do relato bíblico como um todo, um pai, digamos, presente. As questões entre as esposas e concubinas de Jacó, os filhos e o ciúme entre eles, aquela dificuldade de uma relação familiar que foi se desagregando, houve uma erosão do relacionamento entre eles e, de certo, isso tudo acabou desaguando no contexto daquilo que nós iremos, na aula de hoje, refletir. Porque os irmãos, todos os irmãos, se voltaram contra José por conta de uma errada atitude de Jacó, que tinha uma predileção, enfim, clara, ostensiva e muito ruim para aquele filho, em detrimento dos demais. Essa questão acabou gerando uma desagregação, como falei há pouco, uma erosão do relacionamento familiar. Os irmãos se voltam contra José. José, portanto, ele digamos assim, o pivô de uma crise de relacionamento, de ciúmes entre os seus irmãos. E aí você sabe, foi o término da aula passada, os irmãos resolvem
matar José. E aí toda aquela dinâmica, colocar ele numa cisterna, Rúben intervém, tenta resolver a questão, tenta contemporizar, e chegam então os mercadores árabes passando, os midianitas, e alguém tem uma ideia, não, vamos fazer o seguinte, não vamos matar o cara não, vamos vender e ganhar dinheiro com ele, contar uma mentira para o pai. E, meus irmãos, essa atrapalhada toda, essa confusão, moral da história, José acaba sendo vendido, e nós terminamos na aula passada com um gosto meio amargo, porque essa história termina com esse clima ruim de José sendo vendido pelos irmãos e o pai Jacó sendo enganado pelos seus filhos. É esse o momento que nós começamos a nossa reflexão desta manhã de domingo. Muito bem, vale o registro de que José foi vendido, na verdade, 2 vezes. Não sei se esse detalhe acaba aparecendo de maneira clara, de maneira nítida, quando a gente toma pé de novo ou se depara no estudo dessa situação, porque os mercadores que vão passando, os midianitas ou os ismaelitas, eles são árabes. E eles estão passando ali, os irmãos negociam, vendem por 20 moedas de prata o seu irmão. José é vendido para os árabes, e os árabes, posteriormente, vendem José para Potifar, que era um comandante da guarda egípcia do faraó. Por isso, é interessante, José acabou sendo conhecido como José do Egito, muito embora ele fosse judeu, e chegou lá no Egito por conta da venda desses mercadores que faziam a mercancia dos escravos. Vendido pelos seus irmãos, ele acaba sendo levado para o Egito, e no Egito ele é comprado por Potifar, um comandante da guarda de Faraó, portanto um egípcio, e começa então toda uma trama, todo um enredo dessa natureza. Não podemos esquecer também, irmãos, e a lição, e minhas irmãs, e a lição ela sublinha esse aspecto, que toda essa dinâmica de complicada relação familiar que acaba gerando a venda de José pelos seus irmãos, nós estamos falando de um garoto de 17 anos, né? Enfim, e com 17 anos, diante dessa questão, é natural, seres humanos que somos, que essas questões, que essas experiências sejam experiências que nos marquem, não é? Ninguém passa impunemente, né, por essa circunstância. O ser humano em geral, diante dessa questão da dificuldade dos problemas, ele toma, digamos assim, ou pode tomar 3 posturas. A primeira e eu não sou especialista em termos de alma humana, estou apenas aqui trazendo algumas considerações, não é? Que eventualmente podem nos ajudar a compreender. Mas os seres humanos, diante das dificuldades da vida, eles podem tratar aquilo como se fosse um recalque, né? Recalque seria tentar pegar a dor do passado e enterrar a dor do passado. E viver com aquela dor enterrada num lugar do seu coração, no lugar da sua mente, do seu espírito, como você queira chamar, e aquilo fica ali, uma dor latente que não te larga em momento nenhum. Tem pessoas que colocam o pecado no seu coração, lá no fundo, enterrado no fundo do seu coração, e vivem, como diz o reverendo Cid, arrastando correntes pelo mundo, porque não tem coragem de abrir o seu coração para com Deus. Tem pessoas que fazem com que o passado, com que as experiências dolorosas, elas se transformem num verdadeiro trauma. E essas experiências traumáticas, elas suscitam uma descarga de emoção tão forte no nosso coração que nós nos paralisamos diante delas. Não conseguimos nos mover, não conseguimos existir, não conseguimos partir para diante, não conseguimos andar
porque aquela carga de emoção, ela nos paralisa por completo. Tem pessoas que vivem assim, paralisadas pelas experiências dolorosas, doloridas, que foram submetidas no passado. E tem pessoas que vivem sublimando a dor. É muito interessante. É como se fosse um estoico. É como se fosse alguém que não sente dor. Então ele é como se ele se desencarnasse, eu vou usar essa expressão, não sei se é melhor para me fazer entender, e ele fica então numa construção mental, como se ele não sentisse dor, como se aquela dor não fosse real, como se aquela situação não fosse verdadeira. São aquelas pessoas que não choram, são aquelas pessoas que não riem, são aquelas pessoas que não vivem a vida. Meus irmãos, José do Egito, ele poderia ter transformado essa dor num recalque. Ele poderia ter transformado essa dor num trauma. Ele poderia ter tentado sublimar tudo isso. No entanto, esse garoto de 17 anos, ele aparece lá no capítulo 39, que é o que nos interessa, ele nos aparece exatamente superando todas essas coisas. Ele nos ensina que é preciso, meus irmãos, colocar o sofrimento, colocar a dor, colocar aquilo que nos machuca aos pés do Senhor. Porque nós vamos ver lá no capítulo 39 de Gênesis que o Senhor era com José, que a bênção do Senhor, a companhia de Deus para um garoto de 17 anos foi tudo para que ele não fosse vencido por conta das dores do passado. Meus irmãos, coloque o seu coração nas mãos do Senhor, não fique prisioneiro das circunstâncias e das dificuldades da vida. Não viva do passado, faça que nem José. Encontre no Senhor o seu alento, o seu lenitivo, como diria Martinho Lutero, o seu castelo forte. Pois é assim, meu irmão, minha irmã, que lá no capítulo 39 de Gênesis, nós encontramos um José, já não mais um menino. É possível especular que ele tenha uma idade próxima dos 30 anos. Se você tiver paciência e olhar comigo lá no capítulo 41, o verso 46, a gente vai ver que José, posteriormente, isso é matéria de outra edição, mas José, quando interpreta os sonhos do faraó, ele tinha 30 anos. Então, não se tem certeza, mas quando é que exatamente esse episódio de José na casa de Potifar ocorre, mas é possível imaginar que José tivesse aí, sei lá, seus 28, 29, perto dos 30 anos, né? Ou seja, 13 anos se passaram, aquele garoto de 17 anos já era um homem de 30 anos, mas um homem experiente, um homem que passou por algumas agruras. Meus irmãos, ninguém é vendido duas vezes, ninguém é vendido pelos irmãos, ninguém sai da sua terra para uma cultura egípcia, uma cultura completamente diferente, com outros parâmetros, com outra perspectiva cultural, enfim, social, e sozinho, sem raízes na família. Ninguém passa por essa experiência sem trazer amadurecimento. Nós aprendemos com José que é preciso, meus irmãos, que nós possamos, como diz o Novo Testamento, usar as nossas experiências como nosso aio, o nosso ensinador, o nosso professor, aquele que é o nosso mestre. As experiências e às vezes as dores, as cicatrizes e às vezes as marcas, elas devem nos trazer aquilo que é de mais importante na nossa trajetória, que é a compreensão marcante de que os caminhos da vida, e às vezes os descaminhos, eles não são apenas pavimentados e somente terras planas, mas os buracos existem. E a vida de José, e agora olhando para o capítulo 39, nós vamos verificar mais uma vez isso. José, como a gente ouve por aí, no senso comum, ele pegou o limão azedo e transformou numa limonada. A diferença é que para que essa limonada seja doce e seja nutritiva, é preciso que esse limão, se eu posso usar essa expressão, essa figura, ele seja amassado pelo Senhor. Nós, meus irmãos, como diria Santo Agostinho, não podemos nos livrar dos nossos pecados.
né? Nós temos um desígnio mal no coração, mas esmagar o limão, tirar dele o suco azedo que às vezes a vida nos coloca e transformá-lo num líquido que possa ser nutritivo e saboroso, é a grande lição que nós aprendemos com José. Veja comigo rapidamente, aí no capítulo 39, os 2 primeiros versos nos orientam e nos colocam diante dessa consideração. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, o comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá, como já falávamos anteriormente. E aí o que é importante, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aí, diz o texto, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Meus irmãos, um homem, interessante isso, como é que a bênção do Senhor nos traz, meus irmãos, essa possibilidade de agirmos com essa circunstância. A bênção de Deus abençoa aqueles que estão ao nosso redor. José, ele era competente. José, ele não ficou preso ao passado, mas ele tomou a dor do passado e a experiência que viveu como vencida. E agora ele está numa terra estranha, numa cultura estranha, dentro da casa de um oficial militar do Faraó. E veja, ele suscita no coração de um homem estrangeiro, porque ele era judeu e Potifar egípcio, portanto culturas diferentes. Ele era um homem experiente, Potifar, porque tratava com as questões militares, um homem que sabe comandar, e ele viu em José a bênção do Senhor. Meus irmãos, quando Deus olha para você, as pessoas conseguem ver a bênção de Deus. Quando as pessoas te enxergam, você é referência do Deus que abençoa. É verdade, o jornal hoje em dia não tem trazido muitos exemplos inspiradores de alguns irmãos nossos. Vou usar essa expressão, eu não quero criar uma polêmica. Mas, meus irmãos, José era olhado por Potifar e Potifar confiou em José a sua casa, porque ele via nos atos de José a presença do Senhor. Resumo da ópera, meus irmãos. José estava revelando aquela promessa que Abraão recebera. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. José estava sendo uma bênção na casa de Potifar. De tal ordem, e é de tal magnitude essa bênção, que o verso número 5 do artigo, do capítulo 39, ele diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Ah, meus irmãos, como diz aqui Gênesis 39, verso 5, a presença do povo de Deus, a presença de uma alma crente, de um coração entregue nas mãos do Senhor, faz toda a diferença. Nós cremos, meus irmãos, que podemos fazer um mundo diferente. Nós cremos que as coisas podem ter outro encaminhamento. Nós cremos que é possível refundar a sociedade e trazer o reino de Deus para essa realidade que vivemos já aqui, como igreja militante e depois como igreja triunfante, que tem a perspectiva da eternidade. Mas nós não estamos aqui no mundo de passagem e nós não estamos aqui como se fosse uma estação de um trem esperando o trem celestial passar. Não, nós estamos aqui comprometidos, meus irmãos, para sermos bênção, veículo de bênção
aonde Deus nos tem colocado. Tanto foi a bênção que Potifar experimentou na sua vida por conta de José, que o verso 6 diz assim: Potifar, tudo que tinha, veja, Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E veja, meus irmãos, Potifar, então, colocou toda a administração da sua casa e da sua vida nas mãos de alguém que era servo do Senhor. Os atos de José manifestavam bênção para a casa de Potifar. É interessante que esse José que começa essa nossa história com um drama, né? Com uma situação desafiadora, agora parece que o cenário se colocou de maneira diferenciada. A prosperidade se estabeleceu, a bênção de Deus na sua plenitude se coloca. Parece que o filme, parece que essa história podia terminar aí. Ah, meus irmãos, ah, minhas irmãs, não. Agora começa um outro capítulo dessa desafiadora vida de José, porque na casa de Potifar tinha a mulher de Potifar. E você vai olhar comigo lá no verso 6, parte final, que eu não li de propósito. A parte final do verso 6 de Gênesis 39 diz assim: José era formoso de porte e de aparência. Meus irmãos, um homem bonito, não é? Um homem competente, um homem agradável, um homem que se mostra por aquilo que ele sabe fazer, um homem que tem prestígio, que tem a confiança. Esse homem acabou sendo um homem que gerou o olhar de cobiça da mulher de Potifar. E aí você vai ver, se você pegar o verso 8 até o verso 19, você vai ver o relato do assédio, não é? Do assédio que José sofreu por conta da mulher de Potifar. E, meus irmãos, a história de José também nos revela o seguinte, que a tentação, ela não é figura de retórica. Não. Que a tentação não é uma história alegórica. Não. Que a tentação, como diz aqui, ela se manifesta dia a dia. Porque não foi uma vez, não foram duas vezes, mas essa tentativa da cobiça, do assédio, que a mulher de Potifar, dentro da casa de Potifar, dentro da casa do homem que confiou nele, dentro da casa do homem que confiou nele porque viu nele a ética e a moralidade e a bênção que é alguém que serve ao Senhor. Essa mulher fez de tudo para poder conseguir o seu objetivo e não conseguiu. E daí armou uma trama ardilosa, baixa, insidiosa, que José, veja, ele estava primeiro na cisterna, depois ele foi para a casa de Potifar e agora José estava sendo submetido e indo para o calabouço, para a prisão de forma injusta. Então, é uma situação interessante. Da cisterna, abandonado pela família, traído pelos irmãos, vendido. Bom, dando a volta por cima, a bênção do Senhor se manifestando, ele superando os fantasmas do passado, ele obtém um espaço merecido por conta da sua competência. Esse homem é tragado pela maldade humana e acaba
de novo, não agora na cisterna, mas experimentando a dor de um calabouço, de uma prisão injusta, por conta de ter sido ético, de ter resistido aos apelos da tentação. Esse homem, injustamente, com o gosto amargo da injustiça, ele está agora de novo, sozinho, no sentido da solidão da injustiça, mas envolto por aqueles que eram prisioneiros de Faraó no calabouço onde se encontrava. Essa história não termina bem nesse momento, ela termina ruim. O clima que começou desagradável, ele se estabelece de novo. O capítulo 39 termina com José preso. Mas, meus irmãos, José, mais uma vez, ele pega o limão da vida e transforma numa deliciosa limonada. Porque é interessante isso, porque diz aqui o verso 20, né? E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, que era Potifar, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou na prisão. É o verso 20 do capítulo 39 que eu estou lendo. Bom, o Senhor, verso 21, faz toda a diferença. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Veja, José preso, José na casa de Potifar e José na cisterna, ele nunca esteve ausente da presença do Senhor, que mais uma vez o acompanhava, ainda que as grades e a prisão determinassem ali a sua realidade concreta. O Senhor estava com ele. De tal maneira o Senhor estava com José, veja o verso 22. Verso 21. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quer dizer, o carcereiro se dispôs a ter uma postura positiva diante daquele prisioneiro que acaba chegando. O verso 22 diz assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto ele devia fazer ali. Meus irmãos, José era show de bola. José era nota 10, porque quando ele chega na casa de Potifar, Potifar confia e foi honrado na sua confiança e entrega tudo na mão de José. E José fez com que aquele espaço que era a casa de Potifar fosse um espaço de bênção. Agora, José está preso. E o carcereiro confia em José e coloca, meus irmãos, imagina isso, o cárcere. E diz assim o verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, o carcereiro colocou todos os prisioneiros sob a administração e o cuidado de um preso, que era José. Meus irmãos, nós podemos ser bênção, ainda que nós estejamos injustamente nas prisões que a vida pode nos apresentar. A vida de José nos diz daquela promessa maravilhosa que Abraão recebeu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma casa que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação e sê tu uma bênção. José estava sendo bênção, meus irmãos, ainda aqui no cárcere. José estava trazendo toda a circunstância da presença do Senhor, ainda que ele olhasse para o lado e pudesse ver as grades. Essa história, ela termina do jeito que começou. As dificuldades não determinaram a trajetória de José, mas a presença do Senhor abençoou o seu servo, apesar das idas e vindas que a vida se apresentou a ele, mas a presença do Senhor também abençoou aqueles que estavam ao derredor desse homem extraordinário que Deus vocacionou para esse ministério.
Pois bem, chegou a hora de terminar. Não essa história, porque ela continua, José no calabouço, preso, ela continua na próxima lição de escola dominical. Tem muita coisa boa para a gente ver. Eu apenas queria terminar agradecendo a sua paciência de me acompanhar até aqui e fazendo aquele convite que fiz no início. Que você seja, minha querida e meu querido irmão, um daqueles 100 amigos da Bíblia. A nossa meta é que nós tenhamos uma igreja de amigos da Bíblia. Todos somos amigos da Bíblia. Mas eu queria que nessa dimensão e nessa bênção, que nós possamos estar aqui sendo presentes, atuantes, que nós possamos curtir a Bíblia na escola dominical. Esse é o nosso convite. Que você que esteve conosco aqui e tem estado conosco, que você curte a palavra de Deus, que é legal você ouvir essas histórias do Antigo Testamento, que elas nos edificam, que elas nos preparam para os desafios da vida. Eu queria te fazer essa proposta, que você continue com a gente. Você que é amigo da Bíblia, continue conosco. Mas eu queria que você trouxesse pelo menos mais um. Como disse o presbítero Ezequias num outro momento das nossas aulas, se cada um trouxer um amigo, um irmão que se transforme num amigo da Bíblia, nós vamos atingir e superar esse objetivo. Olha, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que esta palavra que estudamos nessa manhã, que ela fale no seu coração. Que nós possamos, como José, na cisterna, que a vida às vezes nos coloca, seja no momento bom das delícias da casa de Potifar, no conforto e no sucesso, ou seja mesmo nas prisões e nos calabouços, que em todos os momentos nós possamos compreender que Deus está conosco e em todos os momentos nós possamos ser uma bênção e abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que são amigos da Bíblia compreendem que Deus está conosco sempre. E aqueles que são amigos da Bíblia compreendem que nós somos veículos da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, que nós possamos continuar nesse caminho, nesse desafio, sobre a moda excelente.